preencher, então, com os itens nessa planilha e você vai procurar, então, o arquivo, tá? Eu vou subir uma planilha aqui que eu tenho um item só para mostrar, então, para vocês, tá? Como que é feito o cadastro desse item aqui. Então, assim, pessoal, não coloquei nada no código, tá? O nome, deixei, então, papel sulfite. Descrição, coloquei toda a informação. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Aí. Coloquei a informação desse papel, a quantidade, unidade de medida, né? No meu caso aqui eu coloquei em res, mas eu deixei mais especificado ainda. A cidade e o estado, não adicionei nada na observação. Então, eu vou salvar. Pronto. O meu segundo item foi cadastrado, tá? É só uma coisa que eu gosto de lembrar para vocês. Essa planilha, pessoal, tem o limite de 300 itens, tá? Então, se, por exemplo, for fazer uma cotação com 900 itens, separe ali em 3 planilhas diferentes, tá? Pode colocar tudo na mesma cotação. Lembrando que pode ficar um pouquinho lento o sistema, tá? Pela quantidade de itens, mas vocês podem colocar na mesma cotação sem problemas, tá? É só realmente dividir ali em 3 planilhas diferentes, né? Ou pela quantidade ali de itens que vocês vão colocar, e daí subir então na cotação, ok? Temos também, pessoal, como importar dos meus itens, tá? Vou mostrar para vocês como que eu vou cadastrar esses meus itens. Aqui, ó, em cotações, meus itens aqui, ó. Esses meus itens são itens recorrentes, tá? Que vocês sempre fazem a cotação. Por exemplo, essa caneta aqui que eu tenho cadastrada é uma caneta marca-texto. Supondo que todo mês eu faço a cotação dessa caneta marca-texto, ou uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, enfim. Eu não quero ter o trabalho de cadastrar esse item toda vez que eu for fazer a cotação. Então, o que eu posso fazer? Posso deixar esse item cadastrado aqui nos meus itens, tá? Que é a mesma forma de cadastro, você pode vir em novo ou você pode importar da planilha. Vocês podem categorizar esses itens para ficar organizado aqui. Giovana, acho que a tela congelou, não está mostrando não, essa tela dos meus itens. Vocês não estão conseguindo ver? Não, essa parte de meus itens não. Depois que você clicou em meus itens, não apareceu para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que essa é uma opção de meus itens é interessante, né, para o pessoal que está acompanhando aqui online também, para o pessoal das comissões que lidam com material de custeio, né, de consumo, né, que você compra todos os anos. Então, ficam aqueles itens registrados, pelo que eu estou entendendo, né, você não precisa todo ano cadastrar de novo, você só precisa renovar a cotação deles, né. Sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, então. Acho que eu... Deixa eu tirar, então, o compartilhamento. Eu vou compartilhar de novo. Aqui, ó. Acho que agora vai dar. Consegue ver? Sim, agora sim. Ah, tá. É que eu tô acostumada com o Zoom. A gente faz a reunião no Zoom aqui normalmente, os treinamentos, e daí ele, quando vai passando de aba por aba ali do navegador, ele vai acompanhando. Então, tá. Então, assim, ó, aqui é a tela dos meus itens, tá? Então, é aqui que vocês vão cadastrar esses itens recorrentes, né? Você vai vir aqui em novo ou importar, que é da mesma forma que cadastra lá na cotação, vocês vão cadastrar aqui. Então, como eu falei, tem um item que sempre faz a cotação, cadastro aqui nos meus itens, porque daí o que vai acontecer? Lá na hora que for fazer a cotação, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar. Calma aí, cadê? Agora vai dar. Pronto. Então, assim, aqueles itens que eu já cadastrei, você vem aqui, ó, importar meus itens. Aqui eu tenho, então, toda a relação de itens que eu já cadastrei.
E, por exemplo, esse aqui, ó, esse primeiro, que é a que é a caneta caneta marca-texto. marca-texto. Salva Salva é é praticamente um praticamente um copiar e copiar e colar, colar, tá? tá? Só Só esperar esperar carregar. carregar. E ele E já ele já fica, fica então, então aqui aqui na na cotação. cotação. Vocês não Vocês não precisam ter precisam ter aquele aquele trabalho trabalho de, de então, então cadastrar o cadastrar o item, item, tá? tá? Eu Eu acredito acredito que, que, assim, assim, se se tem tem itens que itens que vocês vocês sempre sempre fazem fazem cotação, né, que cotação, né, são que são itens itens recorrentes, recorrentes, eu eu acho bem acho bem interessante, interessante então, então essa essa função, função, tá? Eu tá? Eu gosto de gosto de indicar indicar sempre para sempre os para os clientes, clientes, ok? ok? Então, Então, assim, assim, pessoal, pessoal, em em relação relação ao ao cadastro de cadastro de itens, itens, tudo tudo certo? certo? Nenhuma Nenhuma dúvida? dúvida? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vem aqui do presencial? Não? Tranquilo, está dando para entender bem? Pronto. Pessoal do online também, se tiver alguma dúvida, a Karina fez algumas observações aqui e a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, viu? Ok, Ok, perfeito. perfeito. Então, Então, assim, assim, é, eu vou eu vou então então começar a começar a pesquisa de pesquisa de preço, preço, tá? tá? Ah, Ah, só só mostrando mostrando então então esse esse layout layout então então da da tela de tela de editar a editar a cotação é cotação é novo, novo, né? Para né? Para quem quem usa aí o usa esse sistema há sistema há mais mais tempo, tempo já já consegue consegue identificar identificar que que tá está bem bem diferente. diferente. Então a Então a gente gente conseguiu conseguiu resumir um resumir um pouco pouco essas essas informações informações para para ficar uma ficar uma tela tela mais mais limpa, limpa, para para vocês vocês conseguirem conseguirem visualizar os visualizar os itens. itens. Então, Então, por por exemplo, exemplo, estou estou fazendo uma fazendo uma cotação cotação com com 100 100 itens, itens, tá? tá? Agora, o Agora, o banco de banco de preços preços está está conseguindo, conseguindo, então, então, repaginar repaginar essa essa cotação, cotação, tá? tá? Então, em Então, em cada cada tela, eu tela, vou eu ter vou ter 50 50 itens, itens, tá? tá? Essa é Essa a é a mais mais nova nova atualização, atualização, então, do então, do sistema, sistema que, de se eu não edição. me Se eu não me engano, foi engano, foi feito na feito na semana semana passada, passada, tá? tá? Então, para Então, não para ter não ter tanto tanto caso caso de de lentidão lentidão do do banco de banco de preços, por preços, ser por ser muitos muitos itens, itens, acaba acaba tendo essa tendo essa lentidão. lentidão. Então, Então, eles eles agora agora conseguiram conseguiram dividir dividir em em páginas, páginas, tá? tá? Então, por Então, por exemplo, eu exemplo, eu tenho tenho 3 três itens itens aqui aqui só, só, tranquilo. tranquilo. Então, a Então, a partir do partir do momento que eu momento que eu tiver tiver 60 60 itens, eu itens, vou eu ter vou uma ter uma segunda segunda página página e eu e vou eu vou conseguir conseguir mudar mudar de de página em página em página, página, ok? ok? Aqui em Aqui em cima cima também nós também nós tivemos tivemos essa essa mudança. mudança. Antes, Antes, essas essas informações eu informações eu conseguia conseguia editar editar aqui aqui mesmo, mesmo, tá? E tá? E daí daí ficava um ficava um espaço espaço maior para maior para fazer essa fazer essa edição. edição. Então Então agora agora foi foi reduzido reduzido esse esse espaço. espaço. Você vai Você vir vai vir aqui em aqui em editar. editar. Aqui Aqui você você pode pode mudar mudar então o então o nome da nome da cotação, cotação, pode pode mudar mudar aqui a aqui a finalidade, finalidade, né? né? No No caso de caso de vocês, vocês, sempre vai sempre ser a vai ser a cotação de cotação de preços. preços. A A equipe, né? equipe, Se né, se quiser quiser remover remover alguém, se alguém, se quiser quiser adicionar adicionar alguém, alguém, a a legislação, legislação, data do data do edital. edital. Se Se quiser já quiser já finalizar essa finalizar essa cotação, cotação, pode pode deixar deixar aqui aqui como a como a cotação cotação finalizada. finalizada. Às Às vezes o vezes o sistema, sistema, né, você né, está você está fazendo ali a fazendo ali a cotação, cotação, você você sai do sai do banco de banco de preços, preços, o o sistema já sistema já traz a traz sua a sua cotação para cotação para finalizadas, finalizadas, tá? tá? Mesmo que Mesmo que vocês vocês não não tenham tenham finalizado. finalizado. Então, Então, né, né, isso não isso tem não tem problema, tá? problema, tá? Pode Pode deixar deixar como como finalizado, finalizado, mas se mas se vocês vocês preferirem preferirem deixar deixar como como a a cotação cotação em em andamento, andamento, vocês vocês podem podem então vir então vir aqui aqui nessa nessa parte de parte de editar a editar a cotação cotação e e tirar tirar aqui aqui então da então da cotação cotação finalizada, finalizada, tá ok? ok? E E assim, assim, agora, agora, né, né, com com essa essa recente recente atualização atualização também do também do banco de banco de preços, preços, nós nós temos temos também também aqui aqui a a quantidade, quantidade, tá, tá? que Que vocês vocês então então estão estão cadastrando, cadastrando, os os itens. itens. Então, Então, agora eu agora eu consigo consigo ver, ver, né, né, essa essa quantidade quantidade em em relação ao relação ao visual visual mesmo, né? mesmo, né? Muitos Muitos clientes clientes estavam estavam pedindo pedindo essa essa informação informação aqui aqui já na já na tela de tela de edição, para edição, não para ter não que ter que abrir abrir item por item por item, item, tá? tá? Agora eu Agora eu consigo ver consigo ver também também todas todas as as fontes fontes que que eu eu busquei os busquei os preços. preços. Então, por Então, por exemplo, exemplo, a a minha minha caneta caneta azul, né, azul, que é né, o que é meu o meu item 1. item 1. Aqui Aqui são são as as fontes, fontes, tá? tá? Então, por Então, por exemplo, se exemplo, eu se eu busquei busquei um um preço preço aqui do aqui do compras compras governamentais, governamentais, se eu se eu busquei um busquei um preço ali preço dos ali dos outros outros entes entes públicos e públicos e assim assim por por diante, diante, eu vou eu vou ter ter aqui aqui um um númerozinho em númerozinho em cima que cima eu que vou eu vou mostrar para mostrar
vocês depois que eu selecionar os preços, tá? E E daí, então, daí, eu então, eu consigo consigo já já visualizar visualizar quais quais fontes que fontes eu que eu utilizei utilizei nessa nessa pesquisa, pesquisa, ok? ok? É, aqui, Aqui, então, eu então, eu tenho, tenho, né, né, essas essas colunas do colunas do preço preço estimado, estimado, dos dos itens, itens, a a quantidade, o quantidade, o preço preço total, total, né, que né, no que no caso é o caso é o preço preço estimado estimado vezes a vezes a quantidade, quantidade, quantos quantos fornecedores fornecedores que eu que eu fiz o fiz o convite, convite,
quantos preços que eu selecionei. Tenho aqui a opção de incluir um preço manual, que eu vou mostrar para vocês já já. Eu tenho as fontes e aqui o status, tá? Então, assim, para começar a pesquisa, eu vou começar aqui na lupa em azul. Então, aqui é a minha barra de pesquisa, tá? Aqui, então, eu adiciono a palavra-chave ou o código, né, que é Timothée Katser. Podem buscar aqui por voz, que também foi uma atualização do finalzinho do ano passado, a pesquisa por voz. E aqui vocês têm vários filtros, tá, que vocês podem utilizar. Deixa eu abrir. Então, assim, posso buscar em todos esses filtros, tá? Por exemplo, região e estado, tá? Quero buscar na região centro-oeste. Eu seleciono aqui a região centro-oeste. Mas eu não quero, por exemplo, Distrito Federal. Eu tiro o Distrito Federal. Vai ficar ali só os outros selecionados, tá? Ou eu quero só o Mato Grosso do Sul. Posso deixar só o Mato Grosso do Sul, tá? Vocês podem usar e abusar bastante desse filtro. Cidade também, tá? Vocês podem buscar pela cidade. Lembrando que esse filtro de cidade eu habilitei nas configurações. Ele não vem habilitado no banco de preços, tá? Eu habilitei lá na configuração que eu mostrei no início do treinamento. Posso buscar por marca fabricante, posso buscar por um modelo, quantidade de fornecedores, tá? De cada processo. CNPJ de um fornecedor específico. Então, se eu quiser ver quantos processos que um fornecedor específico participou, eu consigo ver aqui, tá? O porte dos fornecedores, tá? Modalidade da licitação, a referência da licitação, né? No caso, vi lá no Comprasnet mesmo um processo que é exatamente o item que eu estou buscando e eu não consegui localizar aqui dentro do banco de preços, né? O Comprasnet é a nossa maior fonte. Então, vocês podem buscar pela referência, né? Por exemplo, código da UASB ou a instituição, CNPJ da instituição, o âmbito também, tá? Se vocês precisarem buscar ali pelo âmbito, tem aqui essa opção. Se é material ou serviço, eu acho bem interessante, principalmente quando vocês forem fazer a cotação de serviços, tá? Vou dar um exemplo. Vejo bastante cotações por exemplo, ar-condicionado, tá? Se você colocar aqui na palavra-chave ar-condicionado, somente ar-condicionado, o sistema vai trazer muito os serviços, tá? Instalação, manutenção de ar-condicionado. Pode demorar para vocês encontrarem, então, o aparelho do ar-condicionado. Então, por isso que é interessante, né? Dependendo ali da sua pesquisa, do que você conseguiu como resposta da sua pesquisa, então filtrar ali se é material ou se é um serviço, tá? Consigo, então, participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, os itens sustentáveis, somente o sistema de registro de preços ou os preços que foram homologados, tá? Então, eu tenho todas essas funções ali, todos esses filtros. Então, tá, eu vou colocar aqui caneta, eu vou deixar a caneta esferográfica, tá? Eu vou pesquisar. Então, aqui o sistema já trouxe os resultados, tá? Em relação à caneta esferográfica, tá? Então, passando o mouse aqui em cima, eu tenho toda a descrição ali, né? Que foi feito lá no processo. Eu tenho aqui a quantidade, o estado, a data, o preço, quantos fornecedores, tá? Que eu tenho nesse processo. Então, aqui eu tenho 4 fornecedores, tá? Nesse olhinho aqui eu consigo ver todos os detalhes do fornecedor. Por exemplo, aqui, ó.
os dados ali da empresa, o contato desse fornecedor, todos os itens que ele venceu, tá? Então, eu tenho esse histórico do fornecedor aqui. Aqui, então, né, eu posso alterar a fórmula, posso alterar aqui o índice. Eu tenho aqui a proposta inicial e a proposta final do fornecedor. Tenho aqui também os detalhes da licitação, né? Ali a identificação dessa licitação, o CAT-MAT desse item, qual foi o órgão, tá? A modalidade, a data, tem até o horário, vocês vão conseguir identificar tudo isso. E, né, aqui abaixo eu tenho de onde foi tirado esse preço, no caso foi compras governamentais. Tenho aqui acesso ao link da ata, link do edital, os anexos, tá? Então, entrando aqui eu consigo já visualizar a ata, enfim, né? Mais informações do item é aqui mesmo. Eu tenho também a opção aqui do filtro avançado, tá? Então, agora ele fica oculto. Aqui eu consigo buscar, por exemplo, aqui eu coloquei caneta esferográfica. Então, aqui o ideal seria colocar as outras informações no filtro avançado, tá? Ponta média, cor azul, material de plástico, enfim, tá? Todas as informações adicionais inserir aqui no filtro avançado. Eu tenho aqui já algumas sugestões, preço mínimo e preço máximo, quantidade mínima e máxima, tá? Que eu quero buscar. O período, né? Se eu quiser um período específico, unidade de medida. Aqui eu tenho a modalidade, fontes de pesquisa, né? Nesse caso aqui, como eu estou no geral, olha só. Aqui, ó, compras governamentais. Então, assim, para quem usa, né, a nova lei, como vocês estão migrando, então, o ideal seria entrar primeiro aqui no compras governamentais, procurar o item aqui, dar preferência nesse inciso, e aí sim selecionar, e se não encontrar, ir para os outros incisos, tá? Então, assim, como esse treinamento aqui é só de exemplo, eu vou selecionar esse primeiro aqui, tá? Ok. Então, é assim que vocês vão ver todas as informações do item aqui no inciso 1. O inciso 2 é bem parecido, que são os outros entes públicos, tá? Passando o mouse aqui em cima, vocês já conseguem ver da onde que qual fonte que foi tirada ali, tá? Então, eu já tenho aqui essa informação. Mas, assim, a quantidade, o estado, a data, o preço, igual ali do inciso 1, tá? Aqui as informações, né? Quando vocês abrem o item, os fornecedores, os detalhes aqui da licitação, tem aqui também os links, tá? Bem parecido com o inciso 1. Beleza, eu vou selecionar esse aqui como se fosse exatamente o que eu estou buscando. Vou para o inciso 3. No inciso 3, então, eu consigo sites do domínio amplo, tá? Entrando aqui nos sites, então eu consigo ver de onde que é a fonte, né? Nesse caso, tenho da Amazon, Kaluga, Magazine Luiza, tá? Vejam que esse layout é um pouquinho diferente, eu tenho aqui poucos filtros ao lado, tá? Então, passando o mouse aqui em cima, eu consigo identificar melhor em relação a esse item, tá? Eu tenho uma descrição breve aqui, mas, por exemplo, estou vendo essa caneta aqui, tá? Caneta da Faber-Castell. Eu vou aqui nessa seta para cima. Vamos ver se vai abrir aqui. Vocês conseguem ver a tela do site da Amazon? Eu acho que não, né? Não, acho que abriu outra aba, né? Se precisar. Fica... vou ter que tirar, então, o compartilhamento e fazer de novo. Isso. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Acredito que é esse. Deixa eu ver se é esse aqui.
Eu Eu acho que é acho que é esse esse aqui. aqui. Consegue ver Consegue a ver a tela tela da da Amazon? Amazon? Tá aparecendo uma tela escura, só a tela preta. Deixa eu ver. Agora sim, agora foi. Ah, tá. Legal. Então tá. Aos Aos poucos a poucos a gente gente vai vai se se adaptando. adaptando. Então Então tá. tá. Como eu Como eu falei, falei, nosso nosso sistema sistema já já traz traz aqui, aqui, né, né, o o site site da da Amazon, que Amazon, foi que foi aquele aquele site site que que eu eu quero ver quero ver mais mais informações do informações do item. item. Então é Então é aqui que eu aqui que vou eu vou ver ver realmente a realmente a descrição descrição se se bate com o bate que com o eu que eu quero, quero, tá? tá? Ali no Ali no banco de banco de preço ele preço vai ele vai trazer trazer então então só só aquele aquele resumo, resumo, a a foto do foto do item, item, e e aqui que aqui que vocês vocês vão vão então então ver a ver a descrição, descrição, mais mais fotos, né, fotos, né, mais mais informações informações realmente realmente desse desse item, item, tá? tá? Então Então assim, assim, por por exemplo, exemplo, selecionou selecionou esse esse daqui, daqui, o o sistema, sistema, na hora na de hora de gerar o gerar o relatório, relatório, vai vai capturar capturar então, então, vai vai vir um vir um robozinho robozinho aqui no aqui no site da site da Amazon Amazon e e vai vai capturar um capturar um print de print de tela tela exatamente exatamente dessa dessa tela que tela que está está aqui, aqui, tá? tá? Então, Então, como lá como no lá no banco de banco de preço preço não não tem tem todas todas as as informações informações em em relação a relação a esse esse item, item, igual é igual é feito ali feito no ali no inciso inciso 1 1 e no e no inciso inciso 2, que 2, que tem tem ali ali a a descrição, descrição, a a identificação, identificação, tudo tudo certinho. certinho. Então, o Então, o sistema sistema tem esse tem esse robô que robô que faz faz isso, isso, tá? Ele tá? vai Ele vai trazer essa trazer essa coleta do coleta do print e print vai e vai trazer lá trazer no lá no relatório relatório final. final. Então, Então, beleza, beleza, deixa eu deixa eu voltar voltar aqui no aqui no banco de banco de preços. preços. Vamos Vamos voltar para voltar para mais uma mais uma sessão sessão aqui. aqui. Deixa eu Deixa eu alterar. alterar. Agora vai Agora dar vai dar certo. certo. Aí, deu Aí deu certo. certo. Então tá. Então tá. Então, Então, né, né, como como eu eu busquei ali busquei ali aquela aquela caneta da caneta da Faber-Castell, Faber-Castell, aqui, aqui, foi essa foi essa segunda. segunda. Então, Então, seleciona seleciona basicamente basicamente isso, isso, tá? tá? Bem Bem simples. simples. Temos Temos aqui as aqui as outras outras fontes, fontes, né? né? Como eu Como eu estou estou buscando a buscando a caneta caneta esferográfica, esferográfica, essas essas fontes não fontes não foram foram habilitadas. habilitadas. Mas eu Mas eu tenho tenho essas essas fontes, por fontes, por exemplo, exemplo, de de autopeças, autopeças, né? né? CMED, CEMED, BPS, BPS, né? Que né? Que vocês já vocês já conhecem, conhecem, CEASA, CEASA, CONAB, CONAB, tabela do tabela do SENAP, SENAP, enfim, enfim, todas todas as as tabelas em tabelas em relação ao relação que ao que vocês vocês estiverem estiverem pesquisando, pesquisando, vocês vocês podem podem buscar buscar aqui aqui também, também, tá? tá? Isso Isso aqui aqui inclui inclui ali nos ali nos outras outras mídias, mídias, então no então no inciso inciso 3, 3, ok? ok? Agora, Agora, pessoal, eu pessoal, vou eu para a vou para a cotação cotação com o com o fornecedor. fornecedor. Pronto. Pronto. Então, Então, assim, assim, aqui aqui em em meus meus fornecedores, fornecedores, tá? tá? Se eu Se eu clicar clicar aqui, eu aqui, vou eu ser vou ser direcionada direcionada lá lá naquela naquela página página das das configurações, configurações, que é que é onde eu onde eu faço o faço o cadastro dos cadastro dos fornecedores, fornecedores, tá? tá? Eu não Eu vou não vou clicar para clicar não para ter não ter que que mudar mudar aqui o aqui o compartilhamento. compartilhamento. Mas Mas, basicamente vai basicamente, ser vai ser direcionado lá direcionado nas lá nas configurações configurações onde eu onde o cadastro cadastro esses dos fornecedores, fornecedores, ok? ok? Mas Mas então, então, para para convidar convidar o o fornecedor, eu fornecedor, eu venho venho aqui em aqui em convidar. convidar. Esperar Esperar carregar. carregar. Então, Então, assim, assim, pessoal, pessoal, aqui eu aqui eu tenho tenho fornecedores fornecedores sugeridos, sugeridos, tá? Em tá? Em relação a relação a esse esse item que eu item que eu estou estou buscando, que buscando, no que no caso caso é a é a caneta caneta azul, azul, tá? tá? Então, Então, são são fornecedores com fornecedores com bastante bastante relevância relevância dentro do dentro do banco de banco de preços, preços, que que tem um tem um histórico histórico bem bem longo longo com os com os processos, processos, tá? tá? Então, Então, são são fornecedores, fornecedores, assim, assim, prováveis de prováveis de responder os responder os seus seus convites, né? convites, né? Porque, Porque, assim, os assim, os fornecedores fornecedores não não têm têm vínculo vínculo nenhum nenhum com o com o banco de banco de preços, preços, tá? tá? Só Só lembrando lembrando isso. isso. Então, Então, pode pode acontecer de, acontecer de, por por exemplo, exemplo, você você vai vai fazer o fazer o convite convite para para dois dois fornecedores e os fornecedores e os dois dois não não responder, responder, tá? tá? Então, isso Então, isso pode pode acontecer acontecer porque eles porque não eles não têm têm vínculo. vínculo. Se Se eles eles não não quiserem quiserem responder, responder, eles eles não não respondem, respondem, eles não eles não vão vão ser ser alertados em alertados em relação a relação a isso. isso. Então, Então, esses esses sugeridos sugeridos são são fornecedores que fornecedores que normalmente normalmente respondem respondem os os convites, convites, tá? tá? Então, Então, vocês vocês têm têm aqui aqui mais mais sugestões, sugestões, ok? ok? Vocês Vocês podem podem buscar buscar ali ali pela pela razão razão social ou social ou CNPJ CNPJ de um de um determinado determinado fornecedor. fornecedor.
aqui, ó, abrindo os filtros.
podem buscar pela descrição do produto ou por um serviço específico, pelo CAT-MAT, CAT-SER, por estado, por atividade, né? Por exemplo, eu estou buscando a caneta. Eu vou colocar aqui papelaria, né? Então, eu vou buscar vários fornecedores ali, uma sugestão de fornecedores que estão, então, cadastrados, né? Em relação ali a artigos de papelaria, ok? Somente microempresas, ali os itens sustentáveis, tá? Então, assim, vocês vão buscar os fornecedores. Aqui nós temos os favoritos, tá? Que é só favoritar aqui nessa estrelinha e ele vem automaticamente para cá. Então, se vocês quiserem já deixar um fornecedor favorito para fazer o convite. Aqui eu tenho, então, os fornecedores cadastrados por mim. Então, aqueles 3 fornecedores que eu mostrei nas configurações estão aqui. São os meus fornecedores, que no caso são fornecedores de exemplo, né? Mas eu tenho esses 3 cadastrados, então eu posso convidá-los, tá? E eu posso também cadastrar o fornecedor aqui, tá? É uma outra atualização do sistema. Antes nós não tínhamos esse botão, então tinha que obrigatoriamente ir lá na configuração, cadastrar o fornecedor para depois vir aqui na cotação e aí sim fazer o convite. Então aqui é um atalho, né, digamos assim, para cadastrar o fornecedor e já fazer o convite. E como eu falei, vocês podem categorizar, né, os fornecedores. Ah, fornecedor de material de expediente, fornecedor de material de limpeza, supermercado, enfim, tá? Podem categorizar esses fornecedores. Ok, eu vou selecionar esse fornecedor aqui, que é o primeiro, sou eu mesma, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês, para vocês verem bem certinho como que é feito. Aqui eu tenho a justificativa do convite, tá? Se vocês precisarem, então, adicionar a justificativa do convite do fornecedor, né? Dessa cotação direta com o fornecedor, é aqui que vocês vão justificar. Se não quiser nenhuma justificativa, é só deixar aqui em não justificar, tá? Aqui eu tenho os prazos. Então, o prazo de resposta do fornecedor, que o sistema já dá automaticamente 7 dias, tá? Que são 7 dias corridos. Ou aqui também o prazo de entrega, tá? Que o sistema também dá 30 dias, né? O prazo de entrega, mas vocês também podem alterar esses prazos, né? Sem problema nenhum. Então, assim. Giovana, tem uma Oi. pergunta aqui do Sivaldo, que é o nosso colega que está participando online. Quando o fornecedor responde e oferece o preço dele, vai para o relatório ou terá que colocar manualmente? Vai para o relatório automático. Tá? Quando você faz esse convite, o fornecedor vai receber por e-mail um link, tá? Nesse link ele vai abrir, é bem simples, eu vou mostrar isso para vocês como que é feito, porque muito fornecedor, às vezes tem algum erro ali na hora de enviar a proposta, aí eles vão entrar em contato direto com vocês, eles não entram em contato com a gente, tá? Vocês podem pedir para ele entrar em contato com a gente, sem problemas, que a gente dá ali as instruções. Mas o fornecedor entra em contato com vocês, então por isso que eu vou mostrar. Mas ele vai receber um link, ele basicamente vai adicionar o preço e uma proposta, que tem que ser um arquivo em PDF, tá? Em relação a esse item. Aí ele anexando isso, vocês vão ter aqui dentro do banco de preços já esse preço. Na hora de gerar o relatório, vai aparecer tudo no relatório, inclusive a proposta que ele inserir. É tudo bem completo aqui já dentro do sistema, não precisa incluir manual, tá? Então, assim, vou mostrar aqui para vocês. É ótimo, né, Sivaldo? Eu também acho, viu? Eu acho bem mais prático. Tem também a opção de incluir esse preço do fornecedor, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo a cotação dentro do banco de preços, mas eu esqueci que dentro já tem aqui a função do fornecedor e eu mandei um e-mail por fora ali para um fornecedor específico. Aí ele já me mandou a proposta, eu queria deixar essa proposta do fornecedor junto com o relatório do banco de preços. Então, o que eu posso fazer? Eu posso incluir ele manual, que daí eu vou mostrar para vocês essa função também, tá? A gente fez essa função basicamente para isso, porque tem muito cliente que esquece dessa função e quer incluir junto com o relatório, então a gente conseguiu aí implementar essa nova função, tá? Então, assim,
vou mandar esse convite, tá? Em relação a essa caneta, aqui para o fornecedor. Enviar convite. Ok. Então, o fornecedor vai receber por e-mail. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó, deixa eu arrumar aqui a tela, então. Aqui, ó. Minhas cotações, isso. Então, assim, ó, o fornecedor vai receber por e-mail, tá? Uma mensagem, que basicamente é aquela mensagem lá das configurações que eu havia mostrado para vocês. É essa tela que aparece para ele no e-mail, né, Violana? Oi? Essa é a tela que ele recebe no e-mail, não é isso? Isso, ele vai receber uma mensagem lá no e-mail e daí vai ter um botão embaixo, acessar. No caso, essa mensagem vai estar mais ou menos assim: a instituição tal convidou você para uma cotação. Basicamente isso, tá? Então, daí ele vai receber embaixo vai estar escrito em um botão acessar e vai vir direto aqui para essa página, tá? Então, vejam que aqui já está bem organizado, tá? No meu caso, eu tenho 3 cotações que estão pendentes, né? Que eu não respondi. Aqui ele consegue ver todas as cotações que ele respondeu, todas as cotações que expirou, no caso que foi mandado e ele não respondeu ali no prazo que o cliente deu, né? Aquele prazo de expiração da resposta. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, materiais de expediente, que é essa cotação que eu estou fazendo agora com vocês. Ele vai vir aqui nessa seta, olha só como é simples. Ele consegue, então, ver toda a descrição do seu item, por isso que é bem importante colocar a descrição. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês verem. Então, olha só, toda a descrição do item, a quantidade, a cidade que vai ser entregue, tá? O prazo de entrega. Então, por isso que é importante colocar o quanto mais informações possível, porque daí o fornecedor já consegue visualizar. Essa caneta azul. Ah, ok, caneta azul esferográfica, ponta média, material plástico. Tipo aquela caneta Bic, Faber-Castell, enfim. 200 unidades. Será que eu tenho 200 unidades? Eu tenho para entregar em 30 dias? Então, é nisso que ele vai analisar se ele vai responder a sua cotação, né? Se ele vai dar uma proposta ou se ele vai recusar, tá? Ele pode recusar aqui sem problemas. Ou aqui, então, ele vai colocar já o valor. Por exemplo, eu vou colocar aqui 50 centavos. Tá? Coloquei 50 centavos, ele vem para a próxima etapa. E aqui, então, ele só vai anexar a proposta, tá? O maior tempo que ele vai perder com isso é fazendo aquela proposta que eles têm que mandar para vocês de qualquer forma, tá? Aquela proposta com os dados da empresa dele, os dados do cliente, né? Enfim, toda a informação ali do item, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai anexar a proposta aqui, ó, escolher arquivo, não é copiar tabela, tá? Copiar tabela é copiar isso aqui para ele, por exemplo, fazer uma proposta se ele quiser, mas é bem difícil eles usarem isso, tá? Então, ele vai anexar aqui, tá? Então, ó, escolher arquivo. Eu tenho aqui uma proposta que está em branco só para mostrar para vocês. Ok. Se ele tiver alguma observação, ele pode colocar aqui e ele vai enviar a proposta. Pronto. Já enviou a proposta ali para o cliente, tá? E daí o que vai acontecer? Deixa eu sair dessa página, mudar aqui o compartilhamento. Cadê? Aqui. Ó, voltei então ali na minha cotação, tá? Aqui em fornecedores convidados, é quando vocês só fazem o convite, eles não mandam nenhuma proposta, tá? Então, quando eu fiz o convite, ele ficou aqui, né, o nome do fornecedor, CNPJ, e que foi convidado para fazer ali
para mandar ali, então, uma proposta. Então, quando o fornecedor responder, é aqui, ó, fornecedores que enviaram propostas, tá? Vejam que ele já me enviou, eu acabei de enviar a proposta, faz 1 minuto. E o sistema já captou essa proposta, já está o valor aqui. E aqui, então, nessa folhinha, ó, deixa eu dar um zoom. Aqui, então, nessa... Ai, muito zoom. Aqui, então, nessa folha, tá? Eu consigo ver a proposta que o fornecedor me passou. Então, independente ali do arquivo que ele colocar, eu vou conseguir ver aqui. Posso inserir isso no relatório. Se eu não quiser inserir essa proposta em si, não preciso, tá? Mas aí esse valor de 50 centavos vai ficar ali, então, no relatório, ok? Basicamente é isso em relação à cotação com o fornecedor, tá? Sempre vai aparecer já aqui no banco de preços. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Tudo certo em relação à cotação direta ali com o fornecedor? Ficou alguma dúvida? E aí, pessoal, uma dúvida aqui? Acho que faltaria só então o inciso 5, né? Notas fiscais para a gente concluir. Sim. Então vamos lá. Inciso 5. Notas fiscais também é o mais simples, na verdade, daqui, né? Notas fiscais ali para quem insere, por exemplo, o CPF na nota. Deixa eu carregar. Ok. Então, assim, ó, o meu, né, no caso, é o Nota Paraná, tá? Então, porque eu sou de Curitiba, então o Nota Paraná que é a minha fonte. Então, aqui eu tenho todas as canetas esferográficas, tá? Isso aqui é atualizado todos os dias. Oi? Eu observei que quando você não cadastra previamente a cidade, né? O sistema dá uma opção para você escolher, né? Nesse momento aí de ver as notas fiscais, não é isso? Sim, você pode escolher, então, tá? Só não tem como escolher mais de uma por vez. Sim, sim. Tá? Mas vocês Nesse podem caso, a escolher. gente poderia definir como padrão Maceió, né? Para buscar as notas fiscais. Né? Ok. Entendi. Vocês podem, por exemplo, tem algumas cidades que alguns clientes que não conseguem encontrar, por exemplo, ali nenhum preço no estado que eles estão, mas estão muito próximo de um estado ali vizinho, então eles já colocam ali a outra cidade e daí conseguem buscar mais ali resultados das notas fiscais. É uma opção também, tá? Dependendo do item que você está buscando, é mais difícil encontrar aqui, tá? Mas assim, o sistema atualiza todos os dias. Vejam que aqui, ó, eu já tenho um preço do dia 23. Então, eu tenho o preço de hoje, tá? Que já foi atualizado. Preço de hoje. É o preço de hoje. Então, aqui embaixo, eu consigo ver, então, as informações, tá? Aqui é a descrição, né? É o que eles cadastram lá. Então, eu tenho o preço, quanto que foi dado de desconto, qual foi o estabelecimento que foi comprado. Ali eu tenho o endereço, tá? Do estabelecimento, bairro, a cidade, enfim, tá? Deixa eu tirar aqui. Vou selecionar esse aqui, né? Meu exemplo aqui, então. Pronto, tem o preço aqui do notas fiscais. Finalizei todos os incisos, né? Eu vou agora para a próxima etapa para mostrar para vocês, então. Ok, então assim, esses são todos os preços que eu selecionei, tá? Vejam que eu tenho aqui a numeração de quantos preços eu tenho em cada inciso, tá? Então, se, por exemplo, pesquisei 3 preços ali no Comprasnet, um ali no domínio amplo, vai ter tudo ali já para eu ter uma visualização melhor da minha cotação, tá? Então, nesse caso, eu tenho 5 preços de 9 propostas, tá, de fornecedores. Eu tenho aqui um preço ali do fornecedor que ele respondeu. Eu tenho aqui o preço estimado, eu tenho a quantidade, o preço total, né, que o banco de preços já fez esse cálculo para mim. E, pessoal, aqui então, ó, nesse cifrão, incluir preço manual, que é a atualização que eu falei para vocês, que é a atualização mais útil aqui do sistema, muito útil, muitos clientes estão usando, tá? Aqui, então, basicamente, insere o nome do produto, tá? O CNPJ do fornecedor, o valor,
o documento, tá? No caso, a proposta do fornecedor, ou dependendo do site da internet, vocês conseguem adicionar aqui, tá? Porque o banco de preços tem ali vários sites de domínio amplo, porém, não são todos, tá? Então, tem alguns sites. Oi. Eu acho que é bem interessante, pessoal, essa atualização, né? Que vocês lembram que quando vocês me perguntaram se a gente pedir preço fora, né, preço por e-mail, receber a proposta, aí a orientação que eu dava era baixar o relatório em Excel e digitar manualmente as informações, mas essa atualização já permite que você insira nesse momento e o relatório já sai com tudo pronto, né? Sai com tudo pronto. E assim, essas atualizações que são feitas no banco de preços, praticamente todas são sugestões dos próprios clientes, sabe? Então, quando vocês também tiverem alguma sugestão, podem mandar para a gente, que é a partir disso que nós vamos, então, acrescentando essas informações, essas opções também, né, que vai agilizar e auxiliar bastante o trabalho de vocês, né? Mas essa inclusão realmente, tem muitos clientes que estão agradecendo por isso, porque né, acaba fazendo a cotação por fora, tem alguns sites que não tem ali dentro do banco de preços, aí quer adicionar aqui, você pode adicionar, tá? Então, basicamente é isso em relação à inclusão do preço, tá? Quando for no site da internet, eu indico que aqui no documento vocês tirem um print, tá? Ali do site, como se fosse a tela ali normal, tira um print, salva em PDF, tá? Tem que ser sempre em PDF. Aí você vai anexar aqui o link também, coloca a marca, o modelo, tá? Aí salva. Basicamente, então, O o site entra no sistema. inciso 3, é o inciso 3, né, da IN. Se for um site fora, faz dessa forma e Isso. entra como inciso 3. Exatamente. Exatamente. Deixa eu já perguntar para vocês. Vocês sabem justificar dentro do sistema quando não encontram os três preços? Seu microfone está ligado, viu, André? Sim, agora eu acho que é interessante mostrar para o pessoal que não fez ainda, né? Talvez seria interessante mostrar essas justificativas que eu falei que tinha como fazer, né? Só que é interessante você mostrar também. Ah, tá. Beleza, eu vou mostrar então para vocês. É bem simples também, tá? Deixa eu só organizar essa cotação aqui. Eu vou excluir esse terceiro item, que eu só mostrei como que faz o cadastro dele, tá? Mas eu vou excluir para não poluir muito aqui o meu... Para não poluir muito a minha tela e vocês não acabarem se confundindo. Ok. Então, assim, ó, esse papel sulfite, deixa eu só tirar aqui esses preços. Beleza. Esse papel sulfite, tá? Vou fazer a pesquisa de preço, pesquisei, não encontrei exatamente esse papel que eu estou precisando, daí eu preciso justificar, né? A justificativa, então, é aqui, nessa pendência, tá? Então, vocês vão justificar. O sistema já tem algumas justificativas prontas, tá? Então, a cotação vai ser complementada com a cotação direta, o produto é muito específico, enfim, tem essas justificativas prontas já no sistema, ou se vocês quiserem colocar uma justificativa de vocês, né, escrever a justificativa, não colocar uma justificativa pronta do sistema, vocês podem vir aqui em outra e daí sim justifica, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, que o produto é muito específico, então por isso que eu não encontrei. Eu consigo aplicar essa justificativa apenas para esse item, que no caso é o papel. Posso aplicar para todos os itens da cotação, né? Se caso da caneta eu encontrei 2 preços, do papel eu encontrei um preço, já quero deixar ali em todos, posso aplicar e eu vou salvar. Aí você pode mostrar como é que fica o relatório, né, Giovana? Vou mostrar nesse momento. Vou gerar o relatório agora. Tá? Só lembrando que justificou, aí sim ele fica certinho, tá? Se ele tiver aquele laranjinha, aquele triângulo laranja, sempre cliquem aqui em cima para ver o que está errado, tá? Porque daí pode dar algum problema ali no futuro em relação ao processo de vocês. Ok.
Tem aqui, então, o relatório. Temos essas 4 opções de relatório, tá? O relatório da cotação, que é o relatório que vocês normalmente vão fazer. Tem ali de itens barra fornecedores ou fornecedores barra itens, que é uma atualização que nós tivemos, que foi uma sugestão de um cliente, que eles precisam desse formato de relatório, tá? Vocês podem usar também, mas eu confesso que vocês vão usar mais o de cotação. E também o de curva ABC, que é também uma solicitação de cliente, que é um relatório em PDF para categorizar os itens, tá? É um relatório mais curto. Então, se vocês precisarem de um relatório curto, tá? Vocês podem usar esse também. Então, assim, ó, cotação. Aqui eu vou configurar o relatório, né? Eu quero exibir gráfico ou não, se eu quero cada item em uma página ou não, tá? Lembrando que se você está fazendo uma cotação com 100 itens, o relatório vai sair bem extenso se você deixar cada item em uma página, né? Se eu quero exibir somente os preços dos fornecedores envolvidos no cálculo, né? No caso, se a minha fórmula está ali do preço do fornecedor vencedor, eu vou ter só o preço desse fornecedor, não vou ter ali as outras propostas do processo. Eu consigo, então, mostrar a equipe de atuação, tá? É aqui que vocês, então, vão selecionar para mostrar todo mundo que auxiliou na cotação de preço. E aí, pessoal, é importante deixar. A gente vai fazer configuração, mas é sempre importante verificar se isso está marcado, porque a ideia é que apareçam, né? A equipe que fez a cotação já apareça também no relatório, fica bonitinho, né? Com todas as informações, fica melhor. É isso mesmo, isso mesmo. Aqui eu consigo, então, mostrar o resumo dos preços em tabela. Isso também é uma função para deixar o seu relatório mais enxuto, tá? Então, você pode deixar o relatório menor, ali mostrando esse resumo de preços em tabela. Você pode incluir o print das atas, né? Às vezes é interessante, às vezes não, porque o relatório fica maior, tá? Lembrando disso, ele fica maior, dependendo ali da quantidade de páginas que tem a sua ata, ele vai ficar maior. Tem ali dados dos fornecedores, endereço, a marca, o fabricante, enfim. Tem todas essas opções ali, tá? Então, você pode gerar o arquivo em Excel, o relatório, ou você pode gerar o arquivo em PDF. Eu vou gerar aqui em PDF, já para mostrar para vocês. Eu queria que você mostrasse, Giovana, onde é que ficam, onde é que aparecem as justificativas, aquela justificativa que você selecionou, né? Como é que isso aparece no relatório, para o pessoal visualizar bem? Tá bom, vou mostrar. Inclusive, ela fica até em uma outra cor, sabe? Ela fica destacada ali no relatório. Vou mostrar isso para vocês. Abrindo, vou ter que alterar aqui de novo. Vamos lá. Aqui. Conseguem ver? Sim. Porque ele está bem pequenininho, né? Agora sim, acho que está melhor. Então, tá. Aqui eu tenho o cabeçalho, né, que eu configurei. Lembrando que o responsável, né, já ficou aqui, porque o meu nome está como responsável, tá? E aqui logo abaixo eu tenho a equipe de atuação. Então, se eu tirar aqui o meu nome, né, de responsável do cabeçalho, o pessoal, então, que já está auxiliando, né, que está ali fazendo a cotação, fica logo abaixo. Então, fica toda a relação aqui dos atuantes ali nessa cotação de preço, tá? Aqui, então, eu tenho o título do meu relatório, né, que no meu caso ali, materiais de expediente, quando que a pesquisa foi realizada, tá? Então, essas datas eu não consigo alterar, tá? Eu não consigo remover do relatório. Então, por isso que é importante, se vocês tiverem um prazo para fazer essa cotação, tá? Então, se atentar bem ali, que vai ficar a data que você começou a fazer pesquisa e a data que você finalizou, tá? No caso, a data que você gerou esse relatório. Quando que o meu relatório foi gerado, eu tenho a data aqui também, tá meio apagadinho, mas tem a data.
Essa minha cotação está em conformidade com a IN 65, tá? Eu já tenho essa informação logo aqui abaixo. Eu tenho qual foi o método matemático que eu apliquei, né, em relação ao relatório mesmo, tá? Então, aqui no meu caso foi a média aritmética dos preços obtidos, tá? E aqui eu tenho, então, os meus itens, né? Que no caso é um resumo desses itens, tá? Desses preços. Então, no caso, caneta azul, eu tenho aqui já a quantidade, né? Toda aquela informação que eu tenho naquela tela de editar a cotação, eu tenho aqui, tá? Quantidade, o preço estimado, o preço que foi calculado ali. Então, lembrando que assim, no meu está configurado que eu tenho 4 casas decimais, tá? Que são essas casas que estão aqui. Então, pode ser que vocês se confundem. Então, normalmente de vocês vai estar só 2 casas decimais e fica um valor mais arredondado, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o preço do compras governamentais, que eu já tenho aqui um resumo, né, desse preço. Aqui do site de domínio amplo. Eu tenho aqui, então, o preço daquele outro ente público, que é o inciso 2. O preço do fornecedor, né? Aquele convite do fornecedor que eu fiz. E aqui eu tenho ali do nota fiscal, tá? Então, eu tenho todos os preços ali. Do papel sulfite, como eu não fiz a pesquisa de preço, não fica nada aqui para mim, tá? Então, aqui eu tenho o valor global, que no caso está sendo somado somente ali em relação à caneta. Aqui eu tenho um gráfico, né, com a estatística ali dos preços. Como ali eu fiz somente 2 itens e eu só pesquisei um item, o gráfico fica assim. Então, se vocês fizerem cotação de um item só, não é interessante deixar o gráfico. Se for cotação com mais itens, aí sim, deixa um gráfico com as estatísticas para ficar bem completo, tá? Então, logo aqui abaixo eu tenho todos os detalhes. Então, eu tenho os detalhes ali da caneta azul, em relação ao primeiro preço que eu selecionei, né, do compras governamentais. Eu tenho todas aquelas informações que eu tinha visto lá na hora de selecionar o preço. Tá? Eu tenho a descrição, código CATMAT, consigo entrar na ata aqui, tá? Já consigo ir para o link da ata. Eu tenho ali o número do pregão, enfim, tá? Todas as informações bem completas aqui. Eu tenho, então, da forma que eu cadastrei, tá? Esse item. Então, aqui eu tenho a descrição que eu tinha adicionado. Os fornecedores, tá? Tenho todos os preços dos fornecedores. Olha, aqui eu tenho do outro ente público, né? Que é o preço do inciso 2. Todas as propostas. Site de domínio amplo, tá? Eu tenho, então, aqui, eu tenho o site para entrar aqui do relatório mesmo, tá? Quando que eu incluir esse site, tá? Então, o sistema vai trazer todas essas informações aqui no relatório. Preço da cotação direta, né? Então, como eu fiz ali aquela cotação direta com o fornecedor, se tiver alguma justificativa dessa cotação, vai aparecer aqui. Quando que eu enviei o convite, quando que ele mandou a proposta, tá? O valor que esse fornecedor me passou. Eu tenho aqui o preço, então, do nota fiscal, aquelas informações que nós tínhamos visto ali no banco de preços mesmo. Então, eu tenho aqui no relatório também, tá? Aqui do item 2, que é o papel. Então, como eu falei, fica destacado ali a justificativa, tá? Então, ela fica ali em laranjinha, amarelo, tá? Então, como eu coloquei que o produto é muito específico, ele vai ficar assim a justificativa, tá? Aí, se, por exemplo, vocês selecionaram 2 preços e justificaram o fato de não ter um terceiro preço, fica a justificativa aqui e abaixo ficam os preços, tá? Então, ela sempre vai ficar como se fosse um alerta mesmo aqui no seu relatório, tá? Aqui, logo abaixo, eu tenho o laudo da cotação. Esse laudo é bem importante vocês deixarem no relatório, tá? Que basicamente, então, é mostrando de onde que vocês selecionaram cada preço, né? Nesse caso, um preço do compras governamentais, um preço do domínio amplo, tá? Quando que foi coletado, enfim. É um laudo bem completinho. Aqui, ó, do papel nenhum foi selecionado. Qual foi a fórmula que eu usei? Nesse caso, eu usei a menor preço, já tem aqui também.
Aqui embaixo eu tenho o extrato das fontes, tá? Então, por exemplo, eu usei ali o Comprasnet e usei também ali a BEC, né, a Bolsa Eletrônica de Compras. Então, eu consigo acessar o site a partir aqui desse extrato de fontes. E aqui abaixo eu tenho o anexo. Nesse caso aqui, o meu robô não conseguiu coletar, então eu teria que voltar ali, tá? Dar um F5, aí ele coleta, daí eu gero o relatório de novo, aí ele consegue coletar. É porque, às vezes, né, realmente, quando a gente entra no site, aparece ali essa parte, né, pra gente, então, digitar, o robô vai lá no site, tá? Ele não vai conseguir digitar essas letrinhas, né, obviamente. Então, daí é só dar um F5 ali na cotação, daí ele vai conseguir coletar de novo, tá? E é isso, em relação ao relatório, tá? É dessa forma, deixa eu voltar ali. Ok. Então, pessoal, alguma dúvida em relação à cotação? Tá tudo certo? Ô, Giovana, acho que de cotação é isso, né? Porque esse momento eu queria só mostrar para eles a parte de cotação, tá? Porque os outros módulos, né, de termo, de referência de preço de terceirização e negociação, né, eles são, a gente vai ter outros momentos específicos para tratar também, mas eu acho que para hoje seria mais cotação mesmo. Então tá, perfeito. Quando, né, se quiser fazer um novo, então, se quiser que eu demonstre ali os outros módulos, pode me chamar ali no WhatsApp ou fala ali com o Thiago, tá? Que eu faço ali sem problemas, com o maior prazer para vocês, tá bom? Vamos fazer sim, com certeza. Então tá certo. Ok.